Fala, crente jovem pregador aqui, e hoje nós vamos falar sobre missão. Mas antes de tudo, faz um favorzinho pra mim aí, por favor, curte esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Fechou? Valeu, vamos lá, Deus abençoe. Então, gente, hoje finalmente nós vamos dar jus ao nome desse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma pregação que eu fiz no último culto de missões na minha igreja. Na verdade, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque ia ficar muito grande colocar em um vídeo só. E como era um resumo de uma pregação, eu não quero cortar muito dela, então eu vou fazer mais ou menos em duas partes de aproximadamente 10 minutos ali. Cada vídeo vai ficar muito legal por si só, mas vai ser muito legal se você assistir as duas partes. Então, vamos lá para a primeira parte. Primeiro eu vou ler aqui com vocês um versículo que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, no verso 22, que diz bem assim: Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Só até aí. Passagem muito conhecida, tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela. Eu mesmo já devo ter lido essa passagem várias vezes. Eu até acho que tem um vídeo aqui nesse canal que eu falei sobre isso, lá em 2020. Eu acho que eu vou deixar aqui se for ele, eu acho que é Corra o Risco, que vai ser um vídeo muito legal. Mas hoje o que eu quero falar é totalmente diferente daquilo. Hoje nós vamos falar sobre missão, e nessa passagem a gente pode ver muito bem duas missões claras dadas aqui. Primeiro a gente vê Jesus dando a missão para os discípulos, que era entrar no barco e ir para o outro lado. Enquanto a missão dele era ficar e despedir da multidão. Duas missões muito simples, duas missões bem tranquilas se a gente for olhar parar para pensar. E é sobre isso mesmo que eu quero falar, sobre uma missão simples. Na segunda parte do vídeo a gente vai aprofundar mais para o resto dessa passagem, mas por enquanto vamos ficar aqui. Uma coisa muito legal que a gente pode ver nessa passagem é que como foram dadas missões relativamente simples. E assim também na nossa vida. Muitas vezes nós temos missões simples e missões complexas, e missões simples que se tornam complexas. Então eu acho isso muito legal, porque quando a gente para pensar em missão, assim falando da igreja, a gente sempre associa muito com missões no exterior. A gente sempre pensa naqueles grandes missionários que foram pro outro lado do mundo fazer missão e pregar a palavra, principalmente na África e tudo aquilo mais. A gente acha lindo e fala, uau, isso é perfeito, isso é missão. E muitas vezes nós pensamos que isso é missão, mas não, missão é muito mais do que isso. Missão está presente na nossa vida de várias formas. Por exemplo, quando nós nascemos, nós temos uma única missão. A nossa missão quando nós nascemos é apenas comer e dormir. Depois nós crescemos mais um pouco e a nossa missão passa a ser aprender a andar, depois aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever e depois aprender a socializar. E chega no momento que a nossa missão é trabalhar, e aí é que quando começa a nossa vida a ficar difícil. Porque aí a partir desse momento que nós temos que começar a tomar nossas próprias decisões, e as nossas missões vão começar a depender das nossas decisões. E é aí que complica. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que sempre nós vamos ter missões para cumprir, sempre nós vamos ter coisas para fazer. Mas uma coisa que a gente pode tirar disso, que é muito legal, é que todas as missões que nós temos durante a nossa vida são de suma importância para que a gente evolua. Cada vez que a gente termina uma missão, cumpre uma missão, a gente está mais pronto, mais próximo da próxima. Coisa que a gente também pode fazer é uma analogia com jogos. Cada vez que a gente cumpre uma missão em um jogo, a gente é levado para outra mais difícil. E é exatamente assim durante a nossa vida. A gente conclui uma missão para ficar mais pronto para a próxima. A gente conclui um nível para chegar no próximo. A nossa vida é basicamente sobre isso, é sobre concluir missões, concluir níveis. Durante a escola você pode ver exatamente isso. Você termina a primeira série e você vai para a segunda, onde é muito mais difícil, e a terceira e a quarta e até o último ano do ensino médio, onde são as coisas mais difíceis. E você nunca poderia pegar uma criança lá da primeira série, do primeiro ano, e jogar no terceiro, porque ela não está pronta. Mas se você pegar uma pessoa que terminou o segundo ano e ir pro terceiro, aí ela vai estar pronta. Exatamente isso é missão. E quando nós falamos como cristãos, como filhos de Deus, como pertencentes da igreja, não falando sobre placa de igreja nem nada, mas falando sobre a igreja que vai subir com Jesus quando ele voltar, então nós também temos muitas missões que nós temos que concluir. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Como que você descobre a sua missão? Como que você chega a um nível onde você vai saber quais são as missões que você tem que cumprir? Colocando em paralelo com a minha vida, queria compartilhar aqui com vocês. Eu nasci na igreja. Dos últimos 20 anos da minha vida, ou seja, toda a minha vida, sempre eu tive o evangelho sendo pregado sobre mim, sempre eu fui ensinado dessa forma. Mas isso eu posso dizer que não necessariamente está ligado com a minha missão, com como eu descobri a minha missão. Por exemplo, durante os primeiros anos da minha vida, a minha missão na igreja era basicamente ir para agradar meus pais. Meus pais mandavam eu ir e eu ia.
Então eu posso te dizer que essa era a minha missão, porque eu não tinha assim uma coisa tão certa na minha vida. Claro que eu sempre gostei, mas não era a mesma coisa. Então eu tive também que ter um momento da minha vida onde eu comecei a pensar mais nisso. Foi um momento onde eu tive realmente um encontro com Deus, e é exatamente sobre isso, como você descobre a sua missão, você precisa ter um encontro com Deus. E foi a partir desse momento que eu comecei a reconhecer quem eu era em Deus e quem era Deus em si, e o que eu podia fazer para Deus e qual que era o meu objetivo, a minha missão aqui na Terra. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter esse encontro com Deus. No meu caso, esse encontro com Deus, que eu realmente tive, assim, eu comecei a perceber que não era só por causa dos meus pais que eu estava na igreja, e sim por minha causa. Porque Deus tinha um plano para minha vida também, não só para os meus pais. Então, foi a partir desse momento que eu percebi, que eu tive esse start. E foi ali que eu comecei a trilhar realmente, buscar qual era a minha missão. Mas vamos lá, qual que é a sua missão? Durante esses últimos tempos eu comecei a analisar isso para não só descobrir qual que era o meu propósito, qual que era o meu chamado, mas também descobrir quais eram todas as missões que eu tinha que cumprir. Então eu comecei a pensar nisso e eu consegui desenvolver em 3 passos que eu queria compartilhar com vocês aqui, para você descobrir qual que é a sua missão. Isso é muito legal também para descobrir o que você precisa melhorar em você, o que você precisa melhorar para estar mais próximo do seu propósito, da sua missão, mais próximo da vontade de Deus. Isso é como se fosse uma terapia própria que, cara, eu faço isso e ajuda bastante. Primeiro passo, que eu acho que talvez seja o mais importante, é eu olho para dentro de mim. Eu olho para dentro de mim para saber quem eu sou, para reconhecer quais são as minhas limitações e o que realmente eu quero, o que realmente eu desejo e o que me fascina e tudo que eu sou realmente. Eu acho que reconhecer quem nós realmente somos é um passo muito importante para você trilhar a sua jornada. Então olhe para você, veja quem você é. Isso, claro, é uma pergunta muito difícil se a gente parar para pensar, porque, cara, como que eu vou saber quem eu sou? O tanto de crise de identidade que isso causa, cara, é absurdo. Mas é importante, é necessário saber quem você é. Acredite, é muito importante. O segundo passo, depois que eu descubro quem eu sou, é começar a ver quais são os meus acertos e os meus erros. Porque todo mundo acerta e erra, é impossível. Com exceção de Jesus, que foi a única pessoa que pisou nessa terra que não cometeu erros, todos nós erramos. Mas também nós todos acertamos. E eu acho que é muito importante ver onde que estão nossas falhas, e onde estão nossos acertos, principalmente as falhas, né? Porque é o que a gente precisa consertar. Onde estão aqueles nossos erros, nossas falhas de caráter, que a gente para e pensa que naquele detalhezinho ali eu podia ser melhor. E depois que nós descobrimos os erros e nossas falhas, então nós temos que pensar como eu posso melhorar. E eu trouxe aqui alguns exemplos para deixar mais ou menos explicado isso. Por exemplo, você tá aqui hoje, é um baita acerto, parabéns, você tá aqui hoje. Mas sabe o que é um erro? Você não curtir esse vídeo, você não tá inscrito, você não colocar um comentário agora, isso é um erro. Você tá na igreja, você vai em todos os cultos, ou pelo menos você vai no culto de domingo, baita acerto, mas aí quando você vai no culto, sua mente tá fora dali, tá pensando nos problemas externos. Isso é um baita erro que você precisa consertar. Nós lemos a Bíblia, baita acerto ler a Bíblia, mas agora, nós lemos a Bíblia, mas não vivemos o que tá escrito nela, baita erro. Sabe qual que é um baita erro também? Saber que Deus tem um propósito na sua vida e uma missão, isso é um baita acerto, mas qual que é o erro? É não fazer nada para chegar nisso, para alcançar a sua missão, para descobrir sua missão. Saber que Deus tem um plano na sua vida, que é justamente para você sair da sua zona de conforto e fazer a vontade dele. Mas você saber disso e você não fazer nada, isso é um baita erro. Bom, mas se você não sabia que Deus quer tirar você da sua zona de conforto e tem um plano para você, bom, agora você sabe, então a sua missão é cumprir isso, então a sua missão é sair da sua zona de conforto. Deus tem falado muito pra mim ultimamente sobre sair da sua zona de conforto, sobre desbravar as possibilidades, e estar aqui é um bom exemplo disso. Pra quem me conhece há um bom tempo, sabe que eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, e eu tinha muito medo, e todas as vezes que eu tinha que falar em público, cara, eu tremia, eu quase morria, e isso era um absurdo. Mas eu cheguei num momento onde que Deus falou diretamente pra mim, cara, que eu não podia continuar assim. E que Ele mandou. Foi praticamente direto, assim, Ele praticamente olhou pra mim assim, ó. Ele olhou pra mim e disse: "Ei, filho, aqui é o Papai do Céu, tudo bom? Sabe o que eu quero que você faça? Pregue a palavra." E eu tô aqui. E também eu tô fazendo tudo isso. Tanto é que olha só o nome desse canal, Crônicas de um Jovem Pregador.
Porque depois que Deus falou pra mim, prega a palavra, então eu não podia mais parar. Não é como se eu pudesse olhar pra trás e negociar com ele, ou eu pudesse pensar, não, ele falou, foi diretamente. Várias vezes eu tinha muita indicação, todas as coisas parecia que ligavam exatamente sobre isso, sobre como Deus queria que eu pregasse a palavra. Então, a minha missão, eu entendi que a minha missão era justamente sobre isso. E todas as vezes, a partir dali, eu entendi que eu tinha que pregar a palavra. Então, esse canal só tá aqui porque eu tô tentando cumprir a minha missão. Eu sugiro muito que você faça exatamente a mesma coisa. Que você busque, tenta descobrir qual que é a sua missão, porque isso é muito importante. Porque todos nós estamos nessa terra, todos nós estamos aqui. Você só chegou até assistir esse vídeo porque tem um motivo, porque Deus quer falar alguma coisa com você. Porque talvez você esteja com medo de tentar sair da sua zona de conforto e descobrir qual que é a sua missão. Mas é exatamente sobre isso que você precisa investir, sobre descobrir qual que é ela. Chegou o momento de você começar a enfrentar novas batalhas, chegou o momento de você fazer coisas que você nunca fez, para que você possa receber coisas que você nunca recebeu. Chegou o momento de você dizer chega pro básico, chega só para as coisas rasas e querer buscar algo a mais, querer chegar mais próximo de Deus, porque você só vai receber mais de Deus se você fizer mais por Deus também. Isso é basicamente a lei do universo. Dá e recebereis, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então se você não plantar, você não vai colher. E se você quer colher grandes coisas, grandes possibilidades, então você também tem que plantar exatamente isso. Você pode olhar pra mim e dizer que quer fazer só o básico, que você não quer fazer grandes coisas, que você quer ficar só na sua ali, mas eu posso dizer pra você, então você nunca vai poder reclamar se Deus não chegar até você de uma forma íntima. Você nunca vai poder reclamar se Deus não olhar pra você de forma direta e falar com você. Você nunca vai poder aproveitar das coisas que Deus tem só para as pessoas que são mais íntimas dele. E eu tenho certeza absoluta que vale muito a pena isso. Vale muito a pena fazer o que for preciso para receber isso de Deus. Então, uma coisa que eu digo pra você: busque a sua missão, vai valer muito a pena e você vai entender isso, você vai se sentir muito bem, acredite. E era isso que eu queria falar nessa primeira parte do vídeo. Talvez você me pergunte agora o que faz sentido aquele primeiro versículo que a gente leu, e eu posso te garantir que vai ser muito bem explicado na segunda parte desse vídeo. Se você tá aqui no futuro, onde eu já postei outro vídeo, então o segundo vídeo tá bem aqui para você já clicar e não perder tempo e assistir ele. Se não, eu acredito que em breve vai sair a segunda parte desse vídeo. Eu sugiro muito que você assista, porque eu acho que é a parte principal disso. A principal preocupação da mensagem é justamente a segunda parte. Então assista o vídeo que vai ser muito legal. De verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe. Liga o sininho, é importante. Isso é uma coisa que eu esqueço sempre. Liga o sininho pra você ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Tchau.